Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso, eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então você segue até esse posto? Até esse posto, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sem questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse? Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela... Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento ele fez referência a pessoas não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado Sim. o ministro Alexandre de Moraes naquele Exatamente. momento. A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal... Aqui, qual é o jornal esse aqui? Revista Veja. Não, esse aqui é do... Não, esse aqui não é da Veja, não. Eu já falo aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui, o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido... O senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui,
talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre GSI ou sobre o senador Marcos Duval. Então, nesse momento, o senhor assume a responsabilidade, o senhor assume que você poderia assumir a responsabilidade desse grampo? Sim, eu assumo e por medo, retornando à minha residência, eu entrei em contato com o jornalista Reinaldo Turulo da Veja e contei isso a ele. Que ele gravou a ligação e registrou em cartório tudo que fora falado à época. Você fez, então, esse registro com ele? Sim, eu fiz. Certo. Além desta conversa, isso se deu dentro do carro ou vocês estavam sentados em algum local? A gente estava sentado no McDonald's. Era a lanchonete, o segurança e o motorista e o irmão da Carla ficaram lá fora e apenas a Carla e eu ficamos ali dentro. Depois desta conversa... Não, o presidente estava em ligação. Ou seja, Walter, essa conversa toda ela aconteceu no ano passado e agora, mais ou menos no mês de fevereiro, março, nós tivemos aí a informação da possibilidade, de fato, desse grampo. Ou seja, a informação que você tem, então, é que o ministro Alexandre de Moraes, em algum momento, foi grampeado. Exatamente. A informação que eu tenho é que ele estava grampeado já, que havia o grampo. Agora, eu não sei se seria um futuro grampo e ele estava garantindo já para eu falar sim e não falar, vamos ver, então no futuro, assim que acontecer, eu decido se eu vou assumir a autoria ou não. Eu não tenho essa informação, eu tenho apenas que, segundo ele, naquela data havia um então grampo concluído. Não foi lhe solicitado grampear, mas apenas assumir a autoria. O grampo. Que depois a revista Veja ligou esse caso com o caso do senador Marcos Duval.